Olá, hoje eu recebo no estúdio do Análise Direta a escritora, pedagoga e jornalista que vem falar sobre o seu livro 10 coisas que descobri sobre corrupção e política quando fui candidata. Então ela vai revelar aí os verdadeiros horrores que ela viu de perto e mostra que a eleição não é apenas uma urna, é sim um conjunto que envolve empresa, partidaristas, barganhas, judiciário para apurar denúncias, fiscalização, dinheiro lícito e ilícito, visibilidade do candidato e, claro, muito mais. Seja bem-vinda, então, Miriam Moraes. Tudo bem contigo? Tudo bem. Obrigada, Renata, pelo convite. É um prazer estar aqui para falar com os ouvintes, o público de vocês. O seu livro, ele já é uma inspiração, né? Então, coisas que descobri sobre corrupção e política quando fui candidata. Vou até colocar aqui para o pessoal já dando uma olhadinha aí na capa. Como que você quis ser candidata? Como que você quis entrar neste mundo da política? Então, é interessante porque eu acho que eu era uma brasileira como a maioria dos brasileiros. A gente vive imerso na política, mas a gente ouve falar e aquele tantinho de informação que a gente tem parece que nos basta. E a gente fica se perguntando, por que é que ninguém nunca muda essa situação? Então, eu era muito voltada para o movimento social. Eu achava que a gente podia fazer alguma coisa, levando cestas básicas, tentando trabalhar com a comunidade carente. Porque, venhamos e convenhamos, acho que tem um princípio que a gente tem que adotar. Eu sou cristã. E eu acho que o cristianismo está muito em xeque agora. Porque um cristão, ele não pode admitir a fome. Sabe? A fome ele não pode admitir. E nós que moramos na zona urbana, a gente imagina muito assim, aquele faminto, que é aquela pessoa que está ali em situação de bebida, de alcoolismo e tal. Então, fazer uma viagem pelo interior do Nordeste, ali Ceará, não vamos falar não adianta você ir na Bahia, em Salvador, aí você vai em Morro de São Paulo, acho que você conhece a Bahia, não conhece. Né? Sim, tem que ir para o interior do estado. Exatamente, né? Onde não tem turista, onde não tem nada. Então, eu conhecia essas regiões e era região assim, onde as pessoas andavam descalças, criança andava descalça e sem roupa. Era muito normal a criança peladinha nesses lugares, né? E aí, em razão disso, eu sempre fui do movimento social, mas tudo o que você levava não era o bastante para o tanto de pessoas que precisavam ser atendidas. E aí eu me senti muito incomodada, porque eu venho de uma família muito pobre. Tá? É importante dizer isso, meu pai faleceu, muitos irmãos e tal, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Mas quando você viu aquilo lá, você não tem aquele olhar de discriminação em relação ao pobre. Você sabe que situações podem acontecer. Meu pai, quando ele faleceu, eu tinha 9 anos, nós éramos 10 irmãos, né? E, então, assim, a gente começou a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 12 anos. E aí eu digo que eu fui muito abençoada. Eu fui contemplada com muita sorte, né? Eu sempre trabalhei muito, mas eu tive resultado desse trabalho que eu fiz. Claro. E aí eu comecei a fazer essa devolução para a sociedade, que era através do serviço social. Ok, aí eu vi essa situação e aí uma hora eu falei, gente, eu vou dar um jeito nesse país. Aquela, sabe, todo mundo daquela foto que você me mostrou aqui? Isso, eu tinha acabado de ir para levar, eu fui no domingo aí, eu tinha uma família que estava precisando e eu falei, olha, amanhã eu trago. Eu saí na hora do almoço e fui lá levar essa cesta para essa família aí que estava precisando. Eu chego lá, a mãe está trabalhando, tinha empregada doméstica, e duas crianças, uma de mais ou menos 6, 7 anos, e outra de 2 aninhos, estavam em pé, assim, do lado da trem, com aquela panela de água fervendo, esperando eu chegar para colocar alguma comida ali. Isso me tocou assim de uma forma absurda. Até porque eu estava trabalhando, eu estava cuidando da minha vida e aqueles meninos não tinham comido nada até aquele momento. Eu me sentia um monstro de egoísmo, né? Se eu soubesse disso, eu nem teria ido para o trabalho. Mas, enfim, aí na volta eu estava com o carro com o som ligado e eu vi que era o último dia para registro de quem queria participar de candidaturas. E aí, naquele impulso, eu falei, não, alguém tem que fazer alguma coisa. E a gente, é interessante isso, porque que a gente pensa assim, é como se ninguém estivesse fazendo. Se ninguém está fazendo, tem alguma razão. Não é possível que só eu tive a brilhante, genial ideia de salvar o mundo através de uma candidatura política. Mas a minha ingenuidade foi muito bem-vinda para mim, porque foi lá e me jogou num mundo que eu não conhecia.
E eu digo com olhos virgens, porque eu não fazia parte de grupos, eu não fazia parte de nada. Então, eu via as coisas com o olhar do cidadão comum. E como que foi esse processo? O que você procurou primeiro? Quais foram os primeiros impactos, assim, para você? É meio que spoiler, mas eu acho que o livro não tem que ficar mantendo mistério nem nada. Minha campanha durou 15 dias. Por quê? 15 dias. Você não teve estômago para continuar. É que eu tive a sorte, vamos dizer assim, de ter muita oferta de apoio. E eu fiquei, assim, eu era tão ingênua que o pessoal ligava na minha empresa e falava... Porque na época eu trabalhava com televendas e tal, e eu acabava aparecendo muito na televisão, porque eu fazia a propaganda dos produtos com os quais eu trabalhava. Eu era uma pessoa conhecida na minha região, conhecida pela integridade e tal, né? E eu tinha empresas de bom porte. Aí o pessoal começou, o telefone tocava no escritório. Escuta, a gente queria ser parceiro, se eu te ajudar, e aí a gente quer saber o que você precisa para levar. E assim, eu era assim, muito inocente. Eu dizia assim, nossa, muito obrigada, claro, né? Eu vou fazer o projeto, agradeço muito pelo apoio. Mas aí eu fui desconfiando, até eu chegar e falar assim, claramente, peraí, vocês estão fazendo isso por quê? Né? Assim, tudo bem, mas por que vocês estão escolhendo a minha campanha? Bom, você é empresária, como nós somos empresários, e então uma mão lava a outra. Ih, já veio com esse papinho. E gente, mas era muito importante que a população entendesse que é assim que funciona, não no Brasil, não é no Brasil. Onde tiver financiamento privado de campanha, é assim que funciona. Sem lidar com a realidade, nós nunca vamos transformar, nem o Brasil, nem o mundo, porque se a gente continua com esse processo de negação, esse livro eu escrevi realmente para assim, que tal a gente acabar com a hipocrisia? Vamos falar a verdade neste livro. Exatamente, uma verdade que todo mundo conhece, uma verdade que ninguém, eu fico olhando, eu cito aqui o Emílio Odebrecht, que é o pai, não é aquele que ficou preso, que é o Marcelo, que ele ficou preso durante 2 anos para fazer a delação. O pai, ele foi assim, você está com o filho preso, ele chegou e ele falou uma coisa, e eu coloco sempre links. Queria pedir muito um favor para quem estiver assistindo isso agora, confira os links que eu vou indicar na internet. Porque, deixa eu fazer uma parte aqui. Se eu te disser assim, Renata, em janeiro de 2015, o desemprego estava em 10,4%. Eu não vou lembrar se estava, se não estava, eu não vou conseguir confirmar para você esse dado. E isso seria bom ou ruim? Ruim? Na verdade, assim, né? Se ele tivesse antes a 17, 10 era bom. Se ele tivesse antes a 6... Ah, tá. Eu quis colocar assim, ruim se eu não soubesse mas aí dessa informação. Até, assim, nós vamos fazer um bate-bola aqui, porque eu sei que é assim. E eu quero apontar o grande problema da imprensa aqui no Brasil. Sem comparação, não há análise. Esse princípio básico, todo mundo tem que entender. A imprensa no Brasil não trabalha com comparação. Você diz pegar os resultados dos demais anos, daquele mês, comparar, fazer gráficos também, lidar com essa parte matemática. Exatamente. E assim, é muito simples, você faz a linha para a pessoa perceber. Porque dizer assim, fulano tem 1,70, ele é baixo ou ele é alto? Depende Isso depende da né? referência. E a imprensa no Brasil dispensou a educação política, ele não educa. Então, o brasileiro hoje, e isso, olha, eu peço desculpas se as pessoas vão ouvir aqui coisas que não gostariam de ouvir, mas o fato é que pesquisas britânicas, americanas, francesas e brasileiras, tá? Você tem super interessante, eles pesquisam sempre como é que é o povo em relação ao seu país, ao conhecimento do seu país. E o brasileiro, ele era o terceiro povo mais ignorante do planeta. O terceiro do planeta. Fomos promovidos recentemente, no ano passado, para segundo. Para segundo. Quem educa o povo? É a imprensa. Então, somente a imprensa você acha que educa o povo? Por exemplo, eu sei que no outro livro você escreveu um capítulo somente sobre o quarto poder, que seria, no caso, o poder da imprensa. Mas, desde que, por exemplo, que nós... nas escolas, tudo a gente não tem na escola, na educação, sociologia, a gente não tem política, nós não temos várias matérias que não faz com que o cidadão, imagina, isso eu estou falando de um colégio talvez aí privado, imagina quem tem num colégio público que infelizmente no Brasil não
todo país que contempla, né, escolas municipais ou públicas de qualidade. E se tem, as vagas são poucas. Essa construção não faz parte de um governo que também não quer que você saiba, não quer que você tenha o conhecimento? Vamos olhar, outra coisa que eu acho muito importante é olhar como é que as coisas funcionam em outros países. Quando eu comecei a viajar para o exterior, aí o mundo assim se descortinou, eu vi coisas que eu não imaginava. Mas eu fui com muitos colegas que chegavam lá, fazia foto na Torre Eiffel, fazia foto na Torre de Pisa, e ele saía tão ignorante do país para o qual ele foi, como ele entrou. Ele não quer saber. Da história, não quer se aprofundar no que ele está vendo, Porque né? política é assim. Qual é o conteúdo mais acessado hoje pela internet? É a pornografia. Com 70%. Qual é o percentual de quem acessa política na internet? 12%. Mas se você sentar numa mesa de bar, todo mundo sabe tudo sobre política. E o que você acha também nessa questão? Eles acham que sabem, deixa eu fazer essa correção. Acham que sabem, entendeu? Mas aí não entra nessa falsa liberdade de expressão que as redes sociais te dão, assim, que você pode se expor, que você sabe, que você é conhecedor, e daí você forma aquela bagunça nas redes sociais quando você vai discutir política. Mas será que isso não vem também lá de trás da educação, que você ouve seus avós, às vezes seus bisavós falando assim, política a gente não discute. Política, religião, futebol não se discute. Não discute. Assim, eu tiro o futebol, mas eu diria que esses outros dois temas são os mais importantes para a sociedade. Então, só que a gente cresceu, né? O cidadão cresceu falando política não se discute, ou seja, não entra em conflito. E, de repente, a gente se viu cheios de conflitos. Em 2013, o gigante acordou, mas ele tinha dormido com Rivotril. Ele acordou um tanto quanto sem condições de se situar. Pouquinho só. Ele não sabia o que estava fazendo nas ruas. Foi o que me levou... É isso que eu ia te perguntar. Não sabia. Isso aí você vê em entrevistas e tal. Nós tínhamos, na época, uma situação onde dentro da esquerda ou dentro da direita, a desinformação era muito similar. Eu vou te falar de um mito que existe, que as pessoas falaram muito, repetiam muito isso, e que não tinha a menor razão de ser. Essa coisa de direita e esquerda não existe mais. Diziam isso. Aí eu pegava matérias do Le Monde, na França, estava lá, direita avança ou esquerda cresce. Aí você pega, vai para a Grécia, vitória da esquerda, não sei o que. Você vai para o Chile, você não tem como discutir política sem você entender o que é direita e esquerda. E isso no Brasil está bem configurado? Ou está bagunçado por causa dessa falta de informação? Esse é um conceito mundial que ele é muito bem configurado. Ele tem uma linha assim, divisória clara na prática dos governos, mas que o povo não tem como saber. Vamos voltar, então, agora para o capítulo da comunicação. Sim. Por que o povo não tem como saber? Assis Chateaubriand, ele foi o grande monopolizador da comunicação antes de 1964. Sim. Mas ele permitia que Excelsior, que outras redes crescessem em determinados segmentos. Então, eles concorriam. Não havia a postura do massacre, sabe, de só eu vou mandar. E quando começou a ter aqueles incêndios de emissoras, porque incendiava todas as emissoras. A Excelsior mesmo teve 3 incêndios em uma semana. Casualmente, todo mundo pegava fogo nos estúdios, mas não incendiava a Globo. Entende? E a Globo foi recém-criada. Ela foi criada por uma empresa chamada Lifetime, americana. A Tupi, na época, foi criada com um valor de 600 mil dólares. A Globo foi montada com uma estrutura de 6 milhões de dólares, que na época era uma fortuna, né? E aí, quando começou a ter esses incêndios e tal, e todas foram fechando, por uma razão ou por outra, sempre com um argumento diferente, né? Mas houve um movimento no Brasil de fechar as emissoras. E aí o Chateaubriand falou uma coisa que mostra tudo o que aconteceu com o Brasil. Ele disse assim, sério que vocês vão fechar a Tupi, que traz orquestra de Berlim, que traz orquestra da França, que mostra o mundo todo para o Brasil, para ficar só com uma emissora que tem como maiores estrelas Dercy Gonçalves e Chacrinha? Vou até finalizar este bloco com essa sua deixa, para a gente voltar no próximo e continuar batendo esse papo. Não sai daí com a análise direta, já volto.
Olá pessoal, a Análise Direta está de volta. Minha convidada de hoje é a jornalista e escritora Miriam Moraes. Estamos falando como são os bastidores da corrupção. E a Miriam lançou esse livro aqui, está saindo do forno agora, assim, já agora no mês de abril ele já saiu. É um livro muito bacana, é um livro que a Miriam quer que seja um manual, né, para o pessoal entender um pouco mais sobre política. Afinal de contas, as eleições estão batendo as nossas portas já em outubro. Vou pegar o gancho do nosso bloco passado, onde estávamos falando do quarto poder, né, dessa questão da imprensa, da imprensa. E, Miriam, nessa questão de imprensa, não serve o outro lado? Não acha que entra nesse ciclo, falta educação, falta senso crítico, então as pessoas recebem, talvez, não sei se é essa a palavra ideal, mas a frase ideal é uma lavagem cerebral e ela fica assim, ela não sabe para onde ir, porque ela só absorve aquilo. Não é questão, então, de ter desenvolvido um senso crítico anterior? Sim. Agora, como é que esse senso crítico se desenvolve? E aí eu posso falar, porque eu fiz questão de ir para a faculdade estudar pedagogia, o curso todinho, peguei o diploma, porque até o final eu esperava que a pedagogia desse a resposta. Falasse assim, não, na escola vou ensinar o povo a respeito de política e a respeito do seu próprio país. Mas quem ensina o professor? O professor, ele ouve as músicas que a comunicação social mostra para ele. Ele assiste os programas que a comunicação social mostra para ele. E aí eu quero fazer vamos ver se as pessoas não se reconhecem nisso. Quando eu vi a televisão a primeira vez, meu pai, aqui nesse livro, fala que ele fez 2 orfanatos, um para meninos e outro para meninas. E aí chegou uma televisão que foi, lógico, para o orfanato, que era onde tinha mais criança, não ia ficar na casa da gente. Né? Sim, e todos nós nos reunimos para ver aquela coisa maravilhosa. Séries, interior de Goiás, crianças. Começa o programa, era à tarde, a primeira coisa que eu vi foi uma chacrete. Aquilo foi uma violência para mim, assim, enquanto criança da cidade do interior, onde os nossos costumes, os nossos hábitos... Te chocou aquela imagem? Gente, ela fazia um negócio assim, apontando para a câmera e rebolava, que aquilo, assim, no nosso imaginário não cabia. A gente não tinha essa realidade, que talvez pudesse ser a realidade do Rio de Janeiro. Olhar, né? Mas aí nós ficamos assim num constrangimento, porque tinha meninos vendo mulher pelada, né? E tinha as meninas também. E aquilo é um modelo, é uma referência. Você vai aprender a dançar com quem? O professor também aprendeu a dançar ali, por ali. Mas ele também passou na faculdade, daí você não está terceirizando quem é o professor essa questão da faculdade? Da educação? O professor da faculdade foi ensinado pelo anterior. Eu vou provar isso para vocês. 7º ano do ensino fundamental, todo mundo vai estudar fórmula de Bhaskara, equação do 2º grau ali, todo mundo. Eu estudei, o meu professor na época tinha estudado, né, e minha filha estudou. Sim. Todo mundo vai estudar isso. Ninguém ainda entendeu para quê. E é um conteúdo que até vou falar aqui que não existe em outros países, você não vai ver nessa etapa. Não, que a nossa educação está defasada, isso está. Nós ficamos anos na escola, ainda nem sabemos o que queremos ou não fazer, muitas informações são jogadas e a gente sai do 3º colegial ainda não entendendo porque estudou certas coisas e até na faculdade. A gente sabe que também, às vezes, na prática, com outras formas de educação, talvez a gente podia. Então, eu também acho que a gente precisa de uma reforma na educação. Mas é uma reprodução, porque o professor não vai brotar do nada. Como é que é a comunicação em outros países? Eu adorava ficar vendo televisão para saber o que acontecia. Você tem na França, por exemplo, só na região da Grande Paris, você tem 9 emissoras disputando palmo a palmo o público. 7 delas são estatais. Por que elas são estatais? Porque o governo faz questão de saber, de pelo menos ter como influenciar no conteúdo. Para que a pessoa tenha a oportunidade de conhecer outras coisas. E aí ele regula propaganda, ele regula horários. E nos Estados Unidos, vamos pegar os Estados Unidos, como é que funciona a comunicação lá? As empresas não podem ter esse tanto de filial pegando o Brasil, o país inteiro, como tem aqui. Sim. Então, ele pode trabalhar dentro de um determinado espaço para brotar em outras. Porque vocês aqui estão fazendo um programa, vocês estão entrevistando aqui uma escritora. Entende? Sim. Enquanto que a Globo, por exemplo, vai entrevistar a Anitta.
Então, mas então aí precisa não que é, brote já que você mais. falou do governo, então a culpa talvez não seja da comunicação, mas do governo que permite. Se o governo controla algumas emissoras ou não, seja qual for o caso, o governo também não está interessado em mostrar cultura pra gente, em mostrar um livro, em falar de uma música boa, em trazer uma orquestra. O governo quer que a gente fique sem reação mesmo, sem base. Interessantíssima essa sua colocação, porque foi ela que levou ao livro Política, o primeiro, tá? Que eu considero assim, se interessa, se quer conversar, se quer participar, se quer ajudar seu país, leia o livro Política primeiro, esse aqui antes das eleições. Importantíssimo. Não, e esse livro Política pode falar que ficou entre os 10 best-sellers aí, né? Os mais vendidos. Ele, na verdade, assim, a gente percebe que a sociedade procura e precisa disso quando, aí você fala do governo, o governo não se interessa, o MEC recomendou naquele Redação Nota 1000 o livro para os alunos, está em várias bibliotecas e foi premiado, inclusive por veículos de direita. Sim. Se você coloca aqui assim, olha, livros mais relevantes para você entender política, tá ali. O meu que está fazendo um discurso muito técnico do lado de Felipe Pondé, está do lado de Fernando Henrique Cardoso. Por quê? Porque eu consegui furar um bloqueio e entrar num nicho que era da informação básica que ninguém trabalha. Enquanto as pessoas fazem discursos, eu busquei a informação básica. Dados, né? Isso. Mas aí, não, como é que funciona o governo? Porque você falou uma coisa que foi o que me levou a escrever o livro. Quem é o governo? O que é o governo? Quem está mandando nesse país, a gente precisa saber isso. Mas a gente pensa que aqui é rei. Percebe isso? Uhum. Você conversa com o motorista de táxi, o governo. O que é governo de coalizão? O que é essa lista de tantos partidos nos quais você pode votar? E aí um erro que as pessoas... Você quer eleger alguém, elege no primeiro turno. O segundo turno é de conchavo, é de encarecer a campanha, de precisar de pegar mais dinheiro. É a campanha mais cara, é o pleito mais caro, o segundo turno. E aqui todo mundo achando normal. E as emissoras, elas instigam isso. No segundo turno todo mundo resolve. Você sabe por quê? Porque onde mais se desvia dinheiro é através da comunicação. Onde você mais gasta dinheiro é para ser visto. O candidato ele precisa pagar para ser visto. Esse jornal, ele não é uma coisa de graça. A política, vocês acham mesmo que a política interferindo em tantos aspectos, não vai ter grupos brigando pelo domínio da comunicação? Mas já tirando essa questão do dinheiro público para financiar os partidos, você vê isso como uma melhora, um pequeno passo, ou também não? Porque daí também os mais ricos, quem detém ali mais dinheiro, financia uma campanha grandiosa, tem mais tempo ali na mídia, na comunicação, e os outros vão ficar sem da mesma forma. Eu vou até mais longe um pouquinho, que a gente pode provar. Eu não gosto de falar nada. E outra coisa, eu acho que todo mundo deveria passar a duvidar, né, e buscar por si mesmo. Vamos voltar ali na questão do desemprego. Desemprego em janeiro, que eu falei, e se eu dissesse que era 10,4? Não era 4,5. Mas eu queria dizer que, como a sociedade caminha por conceitos, nós estamos caminhando por conceitos, não, né, por dados objetivados e comparados. Então, nós estávamos na questão da imprensa, né, que eu queria que as pessoas entendessem, assim, eu traço isso bem no livro Política, está lá o desenho. Você tem Globo, que é da família Marim, que é a família mais rica do país. A gente está tentando, vamos lá, vamos montar uma equipe de televisão, vamos ver se a gente consegue o que eles conseguiram? Não. Claro. Tá? Assim, naturalmente, não. Aí você tem a família Frias, que tem a Folha de São Paulo, que é o carro-chefe. Você tem a família Mesquita, que tem o Estadão, carro-chefe. E a família Tivita, que tem a Editora Abril. Quando você pega aquele mapa, e aí eu fui de CNPJ por CNPJ, eu queria saber de quem que é o Valor Econômico? Sim. É da Globo. De quem que é a revista Tititi? É da Globo. De quem que é da Folha. De quem que não, é? Não, que você coloca que a gente tem uma potência ali da comunicação que acaba dominando o mercado. Mas o problema é que eles poderiam, se eles concorressem entre si, não teria problema, seria bom. Né? Porque claro, cada um você tenta também trazer ali algo novo. Isso, também, eles tinham que brigar pela informação de qualidade. Mas o que acontece? Eu falei o nome das 4 famílias porque todas elas são de São Paulo, de amigos e sócios. Entende? Então, quando você permite que aqui no Brasil não tenha uma legislação como a dos Estados Unidos, né? Porque nos Estados Unidos ninguém pode se apropriar de toda a fatia, são muitos concorrendo. No interior do país, eles têm o direito a ter um conteúdo próprio, até 70%
da produção é das regiões. Por exemplo, era como se você consegue imaginar a Bahia, o Ceará, Goiás, Distrito Federal, cada um fazendo 70% da programação da televisão que a sua região vê. Aí, as nacionais iriam fazer 30%, mas daria espaço. Você teria artista, você teria escola de arte, você teria músicos, mas aí você isso teria a gente atores. sai um pouquinho do beabá. Porque, por exemplo, para a gente ter um legislativo que controle isso, para a gente chegar nisso, a gente tem que começar, então, pelo menos entendendo o beabá da política, entendendo aonde a gente vota. Não, da comunicação. Por quê? Porque quem elege Mas deputados aí e você senadores... delega tudo para a comunicação. Mas quem elege deputados e senadores? Mas não é questão também do público ir atrás e buscar, porque assim, a comunicação ela não está somente na TV. Ela está na TV, ela está no rádio, ela está num livro, ela está num panfleto, ela está no impresso. Normalmente não. Eu posso te falar por quê? Mas são os veículos de comunicação. Sim, eu fazia rádio, uma rádio independente em Goiás. Né? Ela não tinha vínculo com ninguém. Então, eu era comentarista política. Todos os dias, de manhã, eles pegavam a Folha, o Globo e liam as notícias para a gente comentar. Não existe produção de conteúdo que não saia dessas 4 vias. Elas são donas das redes de comunicação. Então, é um grupo de poder. Esse grupo de poder elege os deputados e senadores em 90%. Quem não tem contato com esses grupos, ele vai ficar de fora. Nos estados, você pode observar que a primeira aliança para a qual todo mundo corre é com esses canais que são fortes. E qual que seria, então, a solução? Acabar com a comunicação? Não. A solução não é acabar com a comunicação. É que, primeiro, que isso é concessão pública, ela não poderia ser vetada para outros, como é vetado no Brasil. Uhum. Então, você teria que ter todo mundo com direito de abrir a sua rede de televisão, se quisesse, certo? Com condições e ajuda do governo para os menores e não para os maiores, para fazer rede de comunicação, cabo, mas aí o governo, ele tá afim de fazer isso? O Senado tem que aprovar. Onde é o câncer do Brasil? O Senado representa os estados. Uhum. A Câmara representa o povo, certo? Se você for olhar, você ouve falar de bancada da bala. Isso não é segredo para ninguém. Você tem uma bancada da bala, você tem uma bancada do narcotráfico, que é de onde? Você viu um helicóptero com 450 quilos de pasta de cocaína, né, que era de um senador, o piloto era do senador, mas a droga ninguém sabe de quem era. Faz sentido. Tá perdida ali. Não, e outra coisa, o piloto, o cara que estava dirigindo o carro, o carregador, eles foram presos. Crime de drogas, tráfico de drogas, é crime hediondo. Então, nem fiança tira, nada tira. Só sendo inocentado no julgamento. Uhum. Eles não foram julgados e eles não ficaram presos. O que ficou mais tempo ficou 6 meses. Então, assim, nem a pessoa comum, não vamos falar, mas é porque não tem foro. Não. Você viu malas de dinheiro indo para o cara que faz esse tráfico. Você viu um aeroporto, não vamos longe, você viu um aeroporto público, construído com dinheiro público, por 12 milhões na época, que hoje, se você for corrigir, dá uma fortuna, dentro de uma fazenda privada. Sim. Não é? Todo mundo denunciou, a AES foi denunciado por isso. Mas em que pé as coisas estão hoje? O aeroporto voltou para ele, está tudo certo, nada, ninguém mais fala no assunto. Tudo se houvesse nada concorrência da imprensa, alguém não falaria? Entende a importância da comunicação como base de tudo? Agora, o povo vai ter como resolver esse problema da comunicação? Não. Mas, pelo menos, a gente precisa ter o senso crítico de entender que você não está assistindo uma televisão e saindo informado. Lamento muito. Você pensa que você está entendendo todos os fatos, mas o povo brasileiro é o segundo, hoje, menos informado do mundo. Então, se você quer realmente conversar, porque está difícil conversar, sabe? Todo mundo quer ouvir as mesmas coisas. Todo mundo quer ouvir aquilo que está todo mundo dizendo nas ruas. E isso desde 2013. Então, a gente aprende no próximo bloco como que a gente tem esse senso crítico na hora da gente avaliar as informações que a gente recebe. Não sai daí.
Oi, pessoal, e aí, como são os bastidores da corrupção? A Miriam aqui está aqui falando um pouquinho pra gente de como é que funciona essa questão das eleições, né? Essa questão das escolhas, o que te influencia, o que não te influencia. E esse livro dela aqui, olha, é um livro que parece muito legal. Ele é um resumo do seu outro livro ou não? Você tentou compactar ou não? Não, primeiro eu vou mostrar como é que funciona, o que é o Congresso, mas numa linguagem bem didática, bem pedagógica, tá? Eu não faço tratados de política. Eu tento municiar a população para que ela mesma entenda o que está assistindo e ela mesma faça a crítica. Reflita e pense, porque né? Os enlatados, aquela opinião enlatada é o que está causando essa ignorância distribuída, espalhada em todo o país. Então, o primeiro, eu falo lá, o que é direita, o que é esquerda? Quando surgiu esses termos? Você sabia, eu vou te mostrar um engano, claro. O pessoal pensa que direita e esquerda é coisa intrínseca da política em si. Não é. A política foi definida ali por Sócrates e Confúcio, mais ou menos na mesma época que eles nasceram. E direita e esquerda foi um termo cunhado na época da Revolução Francesa, ali, quando estavam tentando derrubar os feudos. Entende? Então, aí o que acontece? Os poderes se agrupam de acordo com isso e governam de acordo com isso. Sim. Porque o que é muito preocupante é quando você fala assim, não, eu vou votar em fulano de tal, mas eu quero um SUS funcionando bem. Um partido liberal, ele vai governar com os liberais. O partido socialista, ele vai governar com os socialistas. Então não adianta você falar, eu quero isso do Partido Socialista se não é daquele segmento. Então eu tentei explicar isso. Como é que o país se organiza em termos de governo executivo, qual que é o limite dele, governo legislativo, poder judiciário. Os três formam o governo. Aquela figura que todo mundo fala assim, mas o governo podia. Não, porque são vários partidos. Então você faz um beabá aqui para que eu faço no política. Nesse agora, eu já parto assim, eu conto como é que você vai descobrir quem é o corrupto. Porque no Brasil tem uma coisa muito esquisita que está acontecendo agora, vocês vão ver. Caixa 2 é corrupção? Para mim sempre foi. Financiamento privado não funciona em lugar nenhum. Ele foi criado para o Caixa 2 existir. Por quê? Porque eles permitem que as empresas doem um valor tão ínfimo que todo mundo já sabe, e isso nunca foi escondido. É isso que é difícil entender. Todo mundo no Congresso, quem é o seu candidato? Quem é que você gosta como deputado? Em quem você votou? Ele sabe, ele viu tanto quanto eu. Eu gastei 15 dias para ver. Todo mundo viu. Então, hoje, se você fosse falar, Caixa 2 é crime, prende a todo mundo. Como é que lá fora se investiga corrupção? Você tem um exemplo claro agora. Donald Trump, nos Estados Unidos. 200 mil para uma prostituta que fez um programa com ele e esse programa custou $200 mil. Ok. O que interessa para o governo enquanto corrupção? Saber se o dinheiro que ele recebeu para a campanha foi usado para fins particulares. Sim. Eu cito aqui Caroline Kennedy porque ela diz assim, ele é tão, sobre o marido dela, ele é tão, mas tão, assim, cheio de excessos, que ele não aceita que se compre um quadro com o dinheiro da campanha. Corrupção no mundo inteiro é você pegar o dinheiro de campanha, não importa, esse negócio de Caixa 2 foi uma coisa que só existe aqui, inventaram algumas coisas aqui para que você possa pegar quem você quiser. Hoje está todo mundo denunciado. Sim. Você tem Álvaro Dias que está chegando agora, todo mundo está denunciado. Então, quem é que vai governar? Quem o judiciário permitir. Quem vai ser candidato? Quem o judiciário permitir. O judiciário é isento? Não, isso é básico. Né? Até naquele confronto dos três poderes. O ministro Barroso, ele acabou de dizer assim, o STF tem que fazer aquilo que a população acha que é melhor. Desculpa, mas assim, ainda que a população aceite a droga hoje liberada, eu lutaria até meu último dia contra, porque a população não tem maturidade para lidar com isso e não vai liberar só maconha, vai liberar crack, vai liberar. Quando você libera maconha, não é a maconha a causa da violência. Se você me falar assim, vai liberar o aborto de forma indiscriminada, independente de qualquer coisa, nós não temos uma estrutura de SUS, não vai mudar nada, eu vou lutar até a minha última possibilidade contra. O que é o papel do STF? Defender a Constituição. Então, o que está acontecendo? Rasga-se a Constituição de um país. Quem é que vai definir o que é bom e o que é ruim? O judiciário, cada juiz? O judiciário, onde moram esses juízes? Vocês já olharam as casas desses juízes? Isso é compatível com a renda deles? Uma sentença vira uma fortuna. Sim. Quem tem mais
paga mais. Qual foi o problema do ficha limpa que eu apontava lá no começo e ninguém quis ouvir? Juízes, gente, você tem um monte de denúncias contra juiz. Você tem juiz na cadeia. Você tem muita juiz gente afastado. envolvida, né? E é uma tentação muito grande para eles. Os três poderes existem para que eles possam se equilibrar, né, o jogo. Mas quando você retira de um poder e sobrepõe esses poderes a outros, aí você sempre vai ter o quê? Uma ditadura. E Miriam, pela sua visão, pelo tudo que você já pesquisou, escreveu, você acha que todo mundo é Corrupto? Você acha que todo mundo cada um tem seu preço? Não. Tem pessoas que não. Não. Que não se vendem em lugares assim. Ou lá ou você faz parte do jogo ou você tem que sair fora. Eu vou te dar um exemplo. Tem 15 gente dias. que entra, né? E aí eu quero dizer que eu vou deixar bem claro que eu não condeno quem entra com Caixa 2, ou seja lá o que for, porque isso não é condenado em lugar nenhum do mundo. Não é porque a televisão agora arrumou que Anitta é símbolo feminista e Caixa 2 é corrupção que eu vou sair repetindo isso. Sim, claro. Tá? Então, de antemão, não é. Então, não dá para você condenar quem vai lá, pega o dinheiro, faz a campanha. Corrupção é enriquecimento ilícito. Então, eu gostaria, assim, faça um movimento, nós vamos querer saber como é que a gente pode ajudar na política? Vamos fazer um movimento para todo mundo mostrar. A imprensa não sabe onde mora todos os deputados? Ela não sabe como eles vivem? Sim. Os filhos deles, os presidentes, os ministros de Estado, porque é assim que se investiga a corrupção em todo lugar do mundo. Que exceção louca é essa do Brasil? Onde você vai lá e acusa todo mundo, e aí você vai ter 11 pessoas que fica muito fácil você comprar 11. Sabe? Aí, não sei o que, o STF é corrupto. Não é que ele seja necessariamente corrupto, mas ele tem a reputação que ele busca zelar. E eu tenho um exemplo claro que todo mundo pode checar isso em suas casas. 2010, você vai procurar Joaquim Barbosa, de licença médica. Você vai procurar, você vai ver Veja, você vai ver Folha, você vai ver Estadão e você vai ver Globo, dizendo que ele era um moleque, um bandido e que ele tinha que sair do STF e ele não podia mais andar na rua. Os filhos dele eram apedrejados quando saíam na rua. Ele recebia ovo, né? Então, aí ele foi e fechou com esse grupo. Ok, sim. Então vamos conversar. Ele conversou. Você vai ver nos mesmos veículos. Gente, pesquisa. Porque as pessoas não pesquisam Revista Piauí, Carta Capital, porque as pessoas também não vão ler. É Google. Não, eu não gosto disso também. Também não. Sabe, nenhuma forma de informação. Não, eu gosto de dados. Então, quando qualquer coisa que as pessoas dizem pra gente como conceito, fulano é ladrão, ciclano é corrupto, isso é certo, aquilo é errado. Não aceite. Então, mas a aí questão você vai não ler, você pesquisa, você lê. O que diferencia uma matéria de um artigo de opinião? É que a matéria vai te relatar fatos com dados. Uhum. E o que é o artigo de opinião? É o julgamento, o veredito de um determinado autor a respeito daquela situação. O Brasil tem essa doença que faz parte de tudo que está acontecendo de ruim no país, que é essa coisa da opinião. Porque você pega 3, 4 jornalistas, você dá para eles bastante fama e visibilidade, sim, e eles vão falar, gente, porque na família da gente, você vai encontrar alguns que são vulneráveis, né? E aquela coisa do cada um tem seu preço? Não, mas muita gente tem, né? E os que não têm, normalmente estão sendo expulsos da política. E você acha que uma hora o Brasil vai acordar, de verdade? Que o povo vai reivindicar tudo isso, essa voz, essas mudanças que precisam fazer? Eu não quero ser pessimista, mas se a gente analisar o país, o mundo, quase todos os países são pobres. A maioria esmagadora da população vive em extrema situação de pobreza, isso é mundial. Por quê? Porque é difícil para o povo entender o que é ser soberano e usar essa soberania. Ir para as ruas falar besteira, assim, tipo, ele fica na rede, ele olha a vida das celebridades e depois ele vai para a rua para falar de política. Aí a responsabilidade do povo é grande, o povo está pagando e vai pagar um preço cada vez mais alto por isso, se nós não começarmos a parar para ir olhar os fatos. Chega de opinião. Chega de opinião. Mas você criou, né, uma plataforma digital para tirar dúvida. O que chegava para você nessa plataforma que mais te assustava? Não, na verdade... Ou não, você via pessoas interessadas? Não, quando eu entrei, porque eu nunca fui de Face, eu não fui de Orkut, eu ficava mais com jornalismo investigativo antes, porque aí eu virei militante, mas eu quero deixar uma coisa, eu sou uma militante
informação política. Eu quero formar politicamente a população, mostrar aquilo que eu vi. Sim. Então, eu sempre tive meu trabalho como empresária e isso é a minha doação pessoal. Depois, vendo aqui o histórico da minha família, as pessoas vão entender por que eu tenho esse valor como primordial. Então, você tem que retribuir para a sociedade. Eu retribuí através disso. Mas, junho de 2013, para pensar, Líbia teve esse movimento de rua. Egito teve esse movimento de rua. Síria teve esse movimento de rua. É coincidência? Claro, coincidências não existem. De onde eles nasceram? Das redes sociais. Qual que era o propósito? Depor um governo. O que todos esses países têm em comum? Aí vão falar teoria da conspiração e tal. Aí, desculpa, amigo, mas eu não posso te ajudar se você não quer entender que os Estados Unidos têm um país gigante com 380 milhões de habitantes que consome demais e não dá conta da sua própria produção. E isso você debatia nessa plataforma também? Não, na plataforma eu fiz assim, eu pego o beabá da política, o que é o governo? Aí eu comparo com uma empresa, um mercadinho. Gente, olha, tem um departamento de compras, tem o de vendas e tem o de marketing. Ah, mas aí não é um bate-papo, o pessoal daí não te escreve, não tira, não é assim? Não, nesse espaço eu fiz o curso, né, digital, aí eu pego notícias, eu mostro. Eu nunca falo sem fundamentar. Eu Sim. sempre... E outra coisa, eu não pego Carta Capital, como você falou. Não, por quê? Porque os veículos oficiais, eles mais conhecidos, eles são esses. Folha, Globo, Estado de São Paulo, Veja, mas eles se entregam. Eu só pego as contradições. Eu só pego o dado aqui de hoje e eu pego o dado de 2 anos atrás, no mês. Ele pode falar que aumentou, como eles fazem. Ah, aumentou o desemprego quando na verdade tinha reduzido. Mas eu tenho a informação dele de antes e eu tenho a informação dele de hoje. Você ficou com medo na hora de escrever esses livros, pra gente já ir finalizando aqui o nosso papo? Porque você é uma mulher de opinião, uma ativista mesmo. Isso é muito bom, acho que a gente está precisando de mulheres mais assim no nosso mundo. Mas aí, rolou algum... Eu tenho mais medo hoje. Até essa entrevista aqui, eu pensei muito antes de trazer, porque hoje nós estamos vivendo um estado onde você não tem... Essa coisa de você tem que provar que você não fez alguma coisa é complicadíssima. Eu já tive situações de governos falarem assim, bom, olha, pessoas ligadas ao governo, você tem filho, a gente pode colocar um pacote de maconha no porta-malas do seu carro ou na mochila do seu filho. Eu já ouvi isso. Certo? Mas hoje a coisa está pior, porque inclusive a população está ficando num estado de brutalidade em relação a isso, e o pior, porque não está conseguindo enxergar as coisas. E aí eu queria aproveitar que eu estou numa emissora de pessoas que falam a minha língua, que eu sou cristã, e me diz uma coisa aqui, só para a gente ter uma ideia, os programas sociais que existem em todos os países, você nunca vai ter um país rico sem programa social, exceto os Estados Unidos, que é o símbolo do capitalismo, e eles não mostram o Brooklyn. Sim. Eles não mostram aquele povo que está no filme O Violonista, né? Mas, tirando isso, você vai pegar a Europa, todos eles têm os programas sociais que aqui no Brasil têm sido colocados como se fosse coisa de bandido, né? Você está sustentando vagabundo. Essa visão do pobre me diz de onde saiu, porque eu como cristã, eu escutava muito, era diferente, era assim... Porque tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e foste me visitar. Eu estive preso. Eu tive fome e me deste de comer, sede me deste de beber. Eu estive preso e foste me visitar. E hoje, nós estamos negando, nós estamos botando em xeque o próprio cristianismo. E aí eu quero até citar um caso. A Luana Piovani foi levar uma maçã para a prisão do Lula, assim. Ela se deleitando com aquilo e dizendo assim, a maçã que você não tinha quando você era pobre, essa eu te dou, mas aqui na cadeia, seu ladrão. Então, está acontecendo coisas muito fortes que a gente vai ter que decidir. Nós queremos um país que tenha uma Constituição, nós queremos realmente ser cristãos, então, e é coisas que só precisa que a gente reflita. Porque as soluções, elas têm que ser as mesmas para o indivíduo. Por exemplo, se eu defendo uma coisa para você, ela tem que caber na solução da família, ela tem que caber na solução da sociedade e na do planeta. Porque senão o pensamento fica raso. Perfeito. Posso só concluir assim rapidinho? Pode. Porque se você tem um filho, você disse assim, eu quero que a cadeia seja uma situação de brutalidade, porque o bandido tem que pagar e não pode ser bem tratado. Aí eu já vi quantas pessoas, quando o filho dele é preso por alguma coisa, ou às vezes injustamente, ou às vezes justamente... Ele vai parar nesse mesmo lugar. Ele se desespera e ele fala, meu filho não pode ficar naquele antro de bandido.
Então, se aquilo vale... Ah, e aí com relação à sociedade? Dá mesmo para você ficar colocando dentro de um lugar onde as pessoas vão aprender a ser cada vez mais bandidos, uma pessoa que você, na verdade, vai ter de volta para essa sociedade? Ih, Miriam, agora a gente vai ter que fazer uns 3 programas, então, para conseguir destrinchar tudo isso. É lindo isso na política. A política é um quebra-cabeças. Nunca aceite uma resposta pronta. A gente pega as bases e vai encaixando, eu sou apaixonada. É fantástico e é a saída para o Brasil e para o planeta todo. Muito obrigada, Miriam, pela sua participação aqui no nosso programa Análise Direta. Já vou deixar aqui seu Facebook, né, que é o facebook.com/Miriam Moraes, para quem quiser te procurar, tirar dúvidas, saber um pouquinho mais dos seus livros, encontra lá, né, Miriam? Sim, sim, pode deixar mensagem, na medida do possível a gente vai respondendo, tá? E assim, se atente, pergunte, tire dúvidas e foco nos dados. Exatamente. Pessoal, para você que gosta aqui do Análise Direta, esse programa terminou, mas a gente tem muito mais conteúdo lá no nosso canal do YouTube. É só você clicar lá no YouTube, programa Análise Direta, no Facebook também, dá aquele like na fanpage, vai acompanhando o que a gente tem ao longo dos dias, sempre um programa novo, bem bacana para vocês, muitos assuntos, temas variados, vale a pena. E claro, para mandar aquele seu recadinho gostoso mesmo através do nosso WhatsApp, é o 011 São Paulo, 992247760. Se você se encontra em outro país, 055 na frente. Tá bom? O Análise fica por aqui. Eu vejo vocês no próximo programa. Até lá, beijo.